eu sou Andressa Simonini, sou jornalista, diretora de conteúdo da Pais e Filhos e fundadora do juntosnasaude.com.br. Bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast. Eu estou aqui com o Dr. Caetano, que é oncologista pediatra, e a gente vai falar de um assunto que a gente já está falando aqui no Lado a Lado, enfim, sobre câncer. Mas quando a gente vai para o lado da pediatria, existe uma sensibilidade maior. Não só, acredito, para os médicos, quanto para os hospitais, instituições, como uma jornalista também fazer perguntas sobre isso, realmente ele sensibiliza mais, né? Por ser o início de uma vida, né? Uma criança. Como que você acha que essa nova política pode facilitar diagnóstico, prevenção, incluindo as crianças também? O importante de toda política é ela ter equidade, né? E a equidade é uma das coisas que é um dos focos dessa nova política, no sentido de que não só ela vai estar pensando na estruturação disso para os adultos, né? Que de certa forma representam aí 95% dos casos de câncer, né, mas também incluindo as crianças, né? A criança, ela hoje representa, o câncer na criança representa 6%, em torno de 6%, 3 a 6% de todos os diagnósticos aí que a gente pode ter de uma neoplasia, né? Os adultos são os principais. Então, assim, é uma doença, de certa forma, na faixa etária pediátrica rara, né, mas que acontece, né, e que a gente não precisa ter medo, porque é uma doença hoje que a gente sabe que tem um potencial de cura muito grande. Né? Mas a gente precisa exatamente que essa criança ela chegue rápido num centro de excelência, que esse centro de excelência seja bem equipado, que tenha equipe multidisciplinar, né? E que tenha, de certa forma, todo também, uma das coisas que estão falando, esse financiamento para que a criança seja tratada não como um adulto pequeno, né? Que ela seja tratada com as suas particularidades. E quando a gente fala criança, a gente também não pode deixar de falar também no intermediário que a gente tem aí, né, que geralmente fica no limbo, que são os adolescentes, né, que eles não são nem uma criança grande, né, e nem um adulto. E, exatamente, a gente tem que pensar nesse grupo como um todo. Por isso que eu falo bem dessa questão da equidade, que independente da faixa etária, independente do tipo de tumor, né, uma política bem elaborada, ela tem que exatamente dar exatamente essa visão desde o diagnóstico, desde a prevenção, né, até o pós-tratamento, né, e isso envolvendo não só cuidado paliativo, reabilitação, entre outras coisas que são importantíssimas aí para a gente cuidar, principalmente quando a gente pensa que a criança, com esse potencial de cura que hoje em dia a gente trabalha com uma chance de cura em torno de 80%, que é 8 em cada 10 crianças vão ser curadas, né, desde que tratadas corretamente, e que também tem esse acesso, mas a gente vai ver que esses sobreviventes são exatamente aquela população produtiva do futuro, né? E uma criança que tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, com 4, 5 anos de idade e que sobrevive, ele é uma criança que vai crescer, vai virar adolescente, vai estudar, tem potencial de ir para uma faculdade, tem potencial de ser um profissional, muitas vezes médico, também, né? E que exatamente tratando bem essa faixa etária e tratando com qualidade, tentando tratar de certa forma bem personalizado, né? No sentido de dar para aquele paciente o que ele precisa, sem excessos, no sentido de evitar efeitos tardios, a gente vai estar dando chance para que a gente tenha então um adulto produtivo, né? E que de certa forma superou essa fase da vida, né? Passou esse problema e está crescendo, tendo filhos e por aí em diante. A gente fala muito sobre prevenção e tem algumas campanhas, né? Como o Novembro Azul, Outubro Rosa, o câncer de mama. Existem já campanhas e datas e idade onde o próprio médico ele já vai indicar você. Por exemplo, eu fiz 40 anos esse ano e eu fui indicada a fazer a primeira mamografia. Fui lá, fiz. Isso eu estou tentando uma prevenção de câncer para não de descobrir que não tenho, que é a melhor notícia, ou de um diagnóstico bem precoce. Mas quando se trata de uma criança, não existe esse tipo de encaminhamento na fase infantil. Ah, a mãe tem que ficar atenta que aos 4 anos tem que fazer um diagnóstico ali, tem que fazer um exame para ver se está com câncer. Isso aí não passa muito na cabeça. Então, como é que se faz
um exame preventivo, eu sei que tem um acompanhamento de pediatra. E aí eu estendo também que isso a gente está falando de regiões mais avançadas do país. E as regiões não avançadas, né? Que falta acesso. Sim, os vazios assistenciais, né? Para criança, de fato, a gente não tem um tumor que tenha um exame de rastreamento para um diagnóstico dele numa fase inicial, como é o câncer de mama, o de colo de útero com Papa Nicolau, né? Enfim, igual tem no adulto. Mas a gente tem algumas ações que podem exatamente identificar um câncer numa criança que num estágio ainda não tão avançado. Por exemplo, a gente tem um teste do olhinho que é feito na maternidade, né, quando a criança nasce. Ele não só vai diagnosticar uma catarata congênita, outras doenças também da pediatria, mas também é um exame que muitas vezes pode diagnosticar um reflexo diferente no olho, um reflexo branco, que pode ser um diagnóstico de suspeição de um retinoblastoma, que é um câncer intraocular maligno, mais frequente aí nas crianças abaixo de 5 anos de idade. Só que esse reflexo, né, o teste do olhinho, é um reflexo, teoricamente, teria que ser feito a toda consulta de puericultura, não só no nascimento, né? E em se falando do retinoblastoma, também até a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e muitos oftalmologistas pediatras recomendam que a criança no primeiro ano de vida, até os 6 meses, que ela seja avaliada por um oftalmologista, no segundo ano também mais uma consulta. Mas a gente entra muito nessa questão também. Se já não tem acesso a um pediatra ou um médico para fazer essa puericultura, esse controle, imagina então para um oftalmologista, né? Então, assim, a gente não tem, de fato, esses exames. O maior, digamos assim, a prevenção na criança em relação ao câncer infanto-juvenil é muito mais relacionado ao controle de saúde geral, né? A ideia é, assim, não, idealmente com o pediatra, né? Mas se não tem o pediatra, o médico de família, o médico de confiança daquela família, numa região que não tem o pediatra, já é o suficiente, mas é aquele controle que precisa não só pesar, medir, ver cartão de vacina, que é o básico, né, mas também examinar o paciente, né, que muitas vezes alguma doença ou um tumor, ele vai estar na criança, mas vai estar assintomático, né? Hoje, né, uma das oncologistas pediatras que estava numa das mesas, né, ela até citou, né, que, por exemplo, de um tumor renal, né, na criança. Geralmente ele é palpado pelo cuidador na hora do banho, vê que a criança está mais barrigudinha, ou seja, é na sensação tátil da mão, naquela hora que está passando o sabão na barriga da criança e vê que tem um caroço ali diferente e que daí vai desencadear toda a linha de cuidado em relação àquela suspeição, autossuspeição. Mas tem um grupo de pacientes também que a gente tem que chamar a atenção, que são os pacientes que têm alguma síndrome congênita. Tem algumas síndromes congênitas que são que a gente fala que são de alto potencial de gerar um tumor. Tem algumas síndromes que precisam mesmo, de fato, fazer algum acompanhamento, né, como um ultrassom abdominal a cada 6 meses, né? Então, por isso a importância de ter esse contato com o médico no sentido de se fazer esse rastreamento até de alguma doença que é comum na pediatria, que de repente ela pode ser ali um sinal de alerta para um acompanhamento mais de perto. E o acompanhamento, ele não acaba, né? Então a gente vê assim, até os 5 anos de idade, aquele acompanhamento mais frequente, né? A gente vê que até os 2 anos de idade, no mínimo a criança passou 12 vezes no pediatra, como recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E depois disso a criança começa a passar de 6 em 6 meses, de ano em ano, e isso vai até o fim da adolescência, né? Ou seja, até os 18 anos. Muitas vezes o que acontece, a criança acompanha até os 5, no máximo uns 10 anos, e depois que entrou na adolescência, nunca mais vai no médico, né? E o adolescente ele está naquela fase de transformação, né? Que ele está crescendo, saindo da fase de criança, querendo ter mais independência, e muitas vezes quando ele vê que tem uma coisa errada, ele pode esconder. Sim. E ele não vai falar que está com dor, ele não vai falar que tem um caroço aparecendo no joelho. E esse grupo de pacientes é importante, porque não só a gente vê uma alta taxa desses pacientes chegando já com uma doença avançada, né? E também uma demora maior de acesso ao sistema de saúde. Então, isso faz com que eles tenham, então, uma sobrevida bem menor. Então, a gente vê tudo isso relacionado aí também com essa questão de acesso, que é uma das coisas que a política pretende também ajudar, né, nessa questão de capacitar as unidades que já estão habilitadas,
né, para que elas consigam também ajudar nesse diagnóstico, confirmação do diagnóstico, né, ou seja, encurtar o tempo entre a atenção primária, secundária, até chegar na alta especialidade no terceiro, na unidade terciária, tentar encurtar isso na alta suspeição de que esse paciente também consiga chegar mais rápido na unidade terciária, onde tem a oncologia, onde tem um oncologista que vai conseguir olhar e falar, não, é um tumor? Não, não é, você pode continuar acompanhando. E falando em tratamento, quando a gente fala de câncer, a gente sabe que família é um ponto muito importante no auxílio, no apoio, durante o tratamento, durante todo o processo. Mas quando a gente fala de tratamento em crianças, família é quase que obrigatório, não tem como não ter a família, mãe, pai, o responsável afetivo por aquela criança próximo. E aí, na verdade, você acaba tratando 2 pacientes, no mínimo, né? Porque você acaba tratando a criança realmente, o lado emocional dela e a da mãe ou do pai, enfim. E dos irmãos, né? Essa questão, né, não, o câncer numa criança, eu falo que ele é uma doença que afeta a sociedade. Porque não é só nem a família, né? Não é o núcleo familiar do pai, da mãe e dos irmãos, né? Também é da avó, do avô, da tia, do amigo da escolinha, da professora, né? Então, é uma doença que afeta mesmo a sociedade. E, de fato, a gente precisa muito do que a gente chama de aliança terapêutica, que não é só aquele vínculo que nós, oncologistas pediatras, criamos com as crianças, né? Mas também do vínculo que a gente precisa de confiança com a família, com o pai e com a mãe, que está entregando, de certa forma, a vida do seu filho na mão de um profissional capacitado, né? E a gente precisa também que todos também entendam algumas limitações do paciente, muitas vezes que não vai conseguir ir para a aula, ou não vai conseguir participar das atividades lúdicas, né? E que consigam se adaptar àquilo naquele período e apoiem aquele paciente naquilo que ele consiga exatamente fazer naquele momento, para, é claro, ele passar de uma forma mais tranquila e menos estressante, com menos estresse no sentido, tá todo mundo ligando para jogar bola, a criança está com problema na perna e não consegue jogar, ele vai ficar estressado, todo mundo chamando. De repente, vamos jogar bola no videogame, né? Então sempre tem essas que a gente fala de alternativas que nós médicos também, muitas vezes, além de prescrever o remédio, além de ver como que está fazendo, a gente também dá dica junto com a equipe multidisciplinar, com a psicologia, né? Até mesmo a enfermagem preparada para isso. Isso é fundamental, fundamental. Eu acho que é muito importante a gente falar como se passa as mensagens, o que pode ser enfrentado, porque a partir de um diagnóstico de câncer, é como o chão se abre. Pode ser a sua vida, porque você estuda, você trabalha com isso, com oncologia, mas para quem é formado em outra coisa, que não tem isso no radar quando recebe, realmente é um mundo novo que precisa ter informação, né? Letramento do paciente. Exatamente. Você falou um ponto muito importante. Entra numa fase da vida totalmente diferente e inesperada, né? O que você falou é muito o que as famílias sentem, né? Quando recebem o diagnóstico de uma neoplasia que abre uma cratera, né? E que ela é engolida naquela cratera e o mundo vira de cabeça para baixo, né? E a função da equipe é muito essa, né? De amparar essa família, segurar ela para que ela não caia na cratera e exatamente mostrar o outro lado da moeda, que mesmo naquela situação tem jeito e a gente vai conseguir caminhar juntos, né? Sozinho também, carregar só aquele fardo é impossível. Impossível resolver. Muito obrigada. Não por Obrigada isso. pela entrevista. Eu agradeço a você também que assistiu e até o próximo Lado a Lado Cast.